Meu povo de luz, acorda, vem comigo. Eu sou Kátia Ruaros, minha missão de vida é despertar a sua bruxa interior. Lembrando que ser bruxa, minha gente, é pensar diferente, é pensar fora da caixa, é ser aquela pessoa que usa da intuição, que usa da magia, da espiritualidade, que utiliza a informação, que utiliza a ciência, que utiliza a espiritualidade juntas em prol de si e em prol de um universo melhor. Meu povo, hoje, como sempre, como em todos esses vídeos, eu tô aqui para responder algumas perguntas de alguns seguidores amados, de algumas alunas, de alguns clientes amados que têm dúvidas com relação à espiritualidade. Efetivamente, estou aqui com umas colinhas que eu tô lendo para responder para vocês e esta live é para que nós possamos falar sobre como aplicar espiritualidade na sua casa. Eita, vamos falar dos ghosts, dos fantasmas em casa? Esse é o momento para que você acorde, curte aí esse vídeo, se inscreve no meu canal, mas vem comigo agora que esse assunto é muito importante. Meu povo de luz, a primeira pergunta que eu recebi aqui é: o que é uma casa espiritualizada? Gente, primeiro, precisamos compreender que nós somos um ser completo e repleto de energia. A energia está dentro do nosso corpo, nosso coração está batendo, existe uma vibração cardíaca, existe uma vibração mental, nosso cérebro está em funcionamento. Se você está me ouvindo, me assistindo, existe um processo cognitivo dentro do seu pensamento para entender a minha mensagem. O que isso significa? Energia. Então, onde existe energia, meu povo de luz, lá existe espírito. Dentro de uma casa, existe a diferença entre uma casa que busca rituais e ferramentas da espiritualidade para buscar uma egrégora, um clima, um ambiente muito mais harmônico, muito mais agradável. E tem casas que esquecem, tem famílias que esquecem que são seres espirituais também. Eu devo e preciso ir ao médico, eu devo e preciso ir a um advogado quando tenho situações jurídicas para resolver, eu devo e preciso ir a um psicólogo quando eu preciso trabalhar as minhas questões emocionais. Mas, se eu aliar tudo isso a ferramentas da espiritualidade para buscar o meu processo de evolução, isso vai fluir de uma forma muito mais rápida e muito mais potencializada. Então, olha só, Kátia, o que é uma casa espiritualizada? Você tem a sua casa espiritualizada de qualquer forma, mesmo que você não siga uma religião ou uma doutrina espiritualista ou espiritista. Você pode ser espírita, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser islâmico e você cultua uma religião dentro de sua casa. Ah, mas você tem um filho de 20 anos que ele não vai na igreja, ele não vai na missa, ele não vai no culto e dentro do quarto dele lá tem um momento que ele para, desliga tudo e ele simplesmente ouve o silêncio. O que seu filho está fazendo? Um ritual espiritual, ou seja, meditativo. Ele silenciou e ele começou a se ouvir. Papai do céu, o eu sou, a fonte criadora, os orixás, os caboclos, todos os espíritos de luz, eles têm uma designação nominada que nós, seres humanos, colocamos, mas todos eles nada mais são do que raios de energia, potência de energia. Então, minha gente, toda casa é espiritualizada. Agora, se esta casa está bagunçada, dentro de casa existe muita discórdia, existe dificuldade financeira, existe lixo acumulado nos cantos, existe pessoas que têm problema de drogadição, pessoas dependentes do álcool, gente que faz as suas necessidades, banheiro sujo, desorganização, o que você tem dentro da sua casa? Você tem dentro da sua casa espíritos e energias que ressoam com essa energia que você tem. Ou seja, orai e vigiai. O que o mestre fala para nós? Ora e vigia. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês agora. Atrás de mim, parte da minha biblioteca. A minha mesa acabei de organizar. Atrás de mim, as câmeras, as luzes, né? O meu pessoal de apoio, mas o ambiente está limpo, o ambiente está organizado.
Agora, se eu não praticar nenhuma situação que me leve à espiritualidade, eu começo a viver na materialidade. E o que é materialidade, meu povo? É aquelas pessoas que vivem apenas para trabalhar, comer e pagar dívida, né? Então, nós não estamos aqui por essa missão. A nossa missão espiritual neste planeta é evoluir e ser melhor conosco e ser melhor com o universo. E este ser melhor, minha gente, demanda eu me sobrepor, eu me sair melhor do que o meu ego, do que meus vícios, do que as minhas manias e eu melhorar a cada dia. Então, o que é uma casa espiritualizada? Todas as casas são espiritualizadas, porém, algumas são espiritualizadas de uma forma negativa, outras são neutras e outras são de uma forma positiva. O que é uma casa neutra, espiritualmente falando? É uma casa que ela tá lá em ordem, ela tá limpa, mas ela tá fria. Ela não tá nem quente e nem fria, ela tá morna, aliás. Imagina, deixa eu te dar um exemplo aqui. Sabe quando você quer comer um bolo e você vai na padaria comer esse bolo? O bolo não vai deixar o perfume na sua casa. Agora, se você fizer o bolo em casa, o processo de fazer o bolo, o processo de assar o bolo, o cozimento, ele vai provocar um perfume dentro da sua casa. E aquele bolo assando traz para você um cheiro de lar. Então é isso que eu quero dizer para você. Uma casa espiritualizada é aquela casa que tem cheiro de bolo assando, ou seja, é aquela casa que está limpa, é aquela casa que tem lugar para o novo, é aquela casa que está em ordem, aquela casa onde as pessoas respeitam-se mutuamente. E eu posso garantir para vocês, meu povo de luz, a minha casa é uma casa espiritualizada. Minha filha tem o seu quarto, meu filho tem o seu quarto, eu e meu marido temos o nosso quarto, os ambientes coletivos estão sempre em ordem, nós temos a lei do usou, limpou, guardou, o respeito entre um e outro. Quando um vai ouvir a sua música no seu quarto, ouve num tom baixo, num tom que não agrida os outros, nem os nossos vizinhos de prédio. O que é isso? Respeito. O que é isso? Amor. Aonde tem respeito, tem amor. E onde tem amor, Jesus, Mestre Jesus, uma casa positivamente espiritualizada. Agora imagina naqueles lugares onde não há respeito, naqueles lugares onde não se acende o incenso, naqueles lugares onde não tem um momento de meditação, naqueles lugares onde não tem a leitura de um livro, naqueles lugares onde não tem uma conversa entre família para tomada de decisões. O que é isso? Desorganização, bagunça, desrespeito, desamor. O que tem aí? Aí tem a morada da espiritualidade negativa ou dos escuros, daquelas entidades negras, daquelas entidades que trazem a magia negra para dentro de suas casas, que são efetivamente idênticas à energia do coração de quem habita nessas casas, ok? Então, gente, todas as casas são espiritualizadas em 3 modalidades: positiva, negativa e neutra. E esse neutra é o morno. O morno é bom? Não. Algo que é morno não é bom. Ou precisa ser quente ou que seja fria. Porque se você percebe que ela é fria, tá na hora de dar a guinada, a virada de chave, ok? Mais uma pergunta. Qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Opa! Vamos lá. Meu povo de luz, se nós olharmos do ponto de vista científico, hoje, grandes médicos, e sobretudo no Brasil, Dr. Paulo César Fructuoso, que é um oncologista bem conhecido no Rio de Janeiro, mais na região de Nova Petrópolis, o Dr. Paulo César Fructuoso, ele é um médico espírita que ele atua numa congregação católica e ele atua de forma gratuita, atendendo pessoas que têm poucos recursos na área da saúde, sobretudo crianças. O Dr. Paulo, ele é uma pessoa totalmente espiritualizada. Em compensação, ele atua num ambiente religioso. Qual é a diferença disso? Como médico, e eu, na minha formação,
em psicologia, eu sendo psicóloga, a psicologia positiva, ela nos corrobora, ela nos apoia dizendo que todas as pessoas que têm a prática dioturnamente, que tem um turno do seu dia, um momento do seu dia dedicado àquilo que é imaterial e que lhe traz bem-estar, elas se sobrepõem, elas conseguem se curar de seus males, tanto físico como emocionais, com mais rapidez do que aquelas pessoas que não têm espiritualidade. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? A dimensão da fé, o amor, o respeito, a hierarquia familiar, o conjunto de todos os sentimentos bons que nos traz alegria, que nos traz a sensação de pertencimento, tudo isso é espiritual. Eu não consigo dimensurar o amor, eu não consigo pesar o amor, eu não sei quanto eu amo. Eu amo bastante, mas o amor só é válido se ele é bastante. Eu também não sei quanto eu odeio bastante. Se eu odeio bastante, eu tô doente, né? Então, qual é a diferença entre espiritualidade e entre religiosidade? E aqui eu vou te trazer o exemplo de um médico, cliente meu, de São Paulo, e vou respeitar o nome dele. Esse médico, ele tem uma clínica cardiológica infantil e ele atende um turno de todos os dias da semana, de segunda a domingo. Ele atende um turno a crianças de famílias que não têm condições financeiras e nem plano de saúde para ser atendido, e ele atende de forma gratuita. No primeiro momento que ele chegou até mim, e foi por um atendimento online, ele disse para mim: Kátia, eu tô te procurando porque eu tô com um problema com a minha filha e eu estou chegando até você por indicação, mas já quero te dizer que eu não acredito nessas coisas. Aí eu disse para ele: no que você não acredita? Ele disse: eu não acredito nessas coisas de espírito, eu não acredito nessas coisas aí de religião, de ter que ir na missa, de ter... Eu disse: espiritualidade não é isso. Religiosidade é um caminho de você se religar. A palavra religião, ela vem da palavra religar. Religar o que a quem? Ligar o homem a uma dimensão extra-humana, fora de si e dentro de si. Porém, a religião foi criada por homens, por seres humanos. E a religião, como foi criada por homens, em determinadas religiões existem ritos, existem dogmas, existem padrões a serem seguidos. Então, religião é algo fechado, é algo que um grupo de pessoas criaram e disseram que tem que ser seguida daquela forma. Espiritualidade é nós entendermos, é nós concebermos que nós temos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual que forma um conjunto. E este campo espiritual, este corpo espiritual, ele reage às nossas emoções. Então, quanto mais equilíbrio emocional eu tenho, mais o meu corpo espiritual será equilibrado e mais saúde eu terei. E como eu faço para ter equilíbrio espiritual? Você não precisa acreditar em Deus. Você não precisa acreditar na existência de um homem chamado Jesus. Mas nenhuma frase que o Magrão da Cruz nos passou traz algum prejuízo à humanidade. Eu quero que você busque na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, as frases ditas por Jesus e em que momento estas frases nos prejudicam. Ame o próximo como a ti mesmo, amai-vos e instruí-vos, orai e vigiai. O que isso significa? Isso significa sugestões de uma filosofia espiritual de vida para se ter uma vida mais equilibrada. Agora, o que é a religiosidade?
É quando você frequenta a Umbanda, quando você frequenta o culto, lá no terreirinho de Umbanda. O que o sacerdote vai te pedir, ou a mãe de santo, ou o pai de santo? Ah, você tem que lavar a cabeça, tem que passar as ervas no seu ori, tem que fazer o ritual ao seu orixá. Lá na igreja católica, você tem que passar pelos sacramentos católicos, o batismo, a primeira comunhão, a eucaristia, a crisma, o casamento. Tudo isso eu passei, tanto na igreja católica como na Umbanda. Passei dentro das casas espíritas, precisa de um ritual para entrar? Normalmente não. Allan Kardec, que traz para nós a doutrina espírita, ele não fala que para você frequentar uma casa espírita, você tem que passar por rituais. Muito pelo contrário. Dentro de uma casa espírita, muito poucos têm imagens. Alguns até têm a imagem do Cristo, ou um crucifixo, ou algumas casas universalistas ainda têm algumas imagens ou alguns símbolos de energia. Então, o que é religiosidade? Especificamente, uma doutrina criada por uma pessoa ou um grupo que diz que você tem que seguir aquilo para se religar a Deus. O que é espiritualidade? Espiritualidade é você saber que existe uma dimensão dentro e fora de você que quando você se conecta emocionalmente de uma forma equilibrada, pode te trazer ainda mais de bem-estar, ainda mais de equilíbrio. Por exemplo, a gratidão. A gratidão, a caridade são efeitos da espiritualidade que te trazem sensação de bem-estar. Quando você está dentro de um ônibus e tem uma senhorinha ou tem uma mulher grávida e você levanta daquele banco e dá o seu banco para a pessoa sentar, o que você praticou? Espiritualidade. Você fez um ato de caridade. Naquele momento você já vai perceber uma sensação gostosa de dever cumprido. Isso é espiritualidade. Se você vai na igreja, se você vai na Umbanda, se você vai no culto e seu filho não vai, mas o seu filho é gentil, educado, respeitoso e ele tem pensamentos que fluem de uma forma positiva, fica tranquila. O seu filho já está num caminho espiritual. Por isso que religião pode ser um caminho que te desperte espiritualidade. Mas efetivamente eu não preciso de religião para ser uma pessoa espiritualizada. Muito mais para ter a minha casa espiritualizada. Eu posso não ser de nenhuma religião e dentro da minha casa eu ter cristais, eu ter incenso, eu ter ervas, eu ter símbolos, eu ter arquétipos e tá tudo certo. Tanto que isso me lembre que fazer o bem é bom e eu continue fazendo isso primeiro para mim e depois para o meu próximo. Por que investir tempo em deixar a casa espiritualizada? Eita lá! Vamos lá. Quando eu falei para você do exemplo da criança ou do menino ou do filho que levanta do banco do ônibus e deixa a mulher grávida sentar e ele sente uma sensação agradável de dever cumprido, o que ele fez? Gentileza gera gentileza. Quando você está na sua casa, você está arrumando a sua sala, o seu filho foi para o trabalho, se atrasou e ele não conseguiu arrumar a cama, arrume a cama do seu filho. Peça licença para entrar no quarto dele. Quando você chega em casa mais tarde e o seu filho fez uma comida para você, deixou na geladeira, o que o seu filho fez? Uma gentileza para você. Agora, por que investir tempo nisso? Porque é dando que se recebe. O primeiro passo para uma casa espiritualizada, meu povo de luz, é o bota fora. E eu falo isso em vários dos vídeos que tem aqui no meu canal. O bota fora é, se você não tem espaço para o novo dentro da sua casa, muito difícil o novo acessar. Às vezes você tem lá uma louça quebrada, você tem roupa velha, você tem um vestido que está guardado há 20 anos, você tem sucata guardada, caixa, sacola, sacolinha. Ei, para quê? Para que acumular? Olha a palavra acúmulo. É quando você coloca muito aonde não cabe mais e não tem espaço para o novo, minha gente. Por que investir tempo nisso? Porque uma casa organizada, o primeiro passo é, a pessoa organizada trabalha menos.
A pessoa organizada trabalha menos, a pessoa desorganizada trabalha mais. Então, a espiritualidade de luz, minha gente, os espíritos do amor, a beleza, a riqueza, o luxo, isso tudo é abençoado por Deus. Se você tem uma lâmpadazinha lá de 60 watts na sua sala, mas você almeja um lustre de não sei quantos pedaços de cristais, isso é divino. O que você precisa para ter um lustre naquele lugar? Você precisa trabalhar, você precisa ganhar um salário melhor. Para você ganhar um salário melhor, você vai ter que estudar mais. Para você ganhar mais, você vai ter que desempenhar a sua função melhor. Olha como o universo te força a progredir. Então, por que investir tempo em espiritualizar a tua casa? Vai lá na igrejinha, pega água benta, limpa a tua casa, higieniza, faz o bota fora, espirra água benta em toda a tua casa. Vai lá no quarto daquele filho que está um pouco revoltado, vai lá no quarto daquela pessoinha que está doente. Às vezes você tem a mãe, o pai, o noninho que estão lá acamado há anos. Vai lá, espirra água benta sobre eles. Kátia, não acredito em água benta. Não importa, pega um copo d'água, coloca entre as tuas mãos e visualiza uma corrente, um facho de luz saindo do centro da sua cabeça, entrando nessa água e simplesmente faça o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Vai lá e espirra essa água sobre essa pessoa que está adoecida. Gente, mais uma frase do Cristo: uma gota de amor destrói uma montanha de ódio. Bora lá, partiu a próxima pergunta. Como isso pode ajudar no seu dia a dia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E aqui vou te contar uma história. Quando eu retomei o meu caminho espiritual, olha o que eu tô dizendo. Quando eu retomei o meu caminho espiritual, e para quem conhece a minha história sabe que lá muitos anos atrás, quando eu me casei, eu abandonei por total qualquer prática religiosa ou espiritual, porque meu marido não aceitava e não concordava com essas práticas. Naquela época, meu povo de luz, eu estava com excesso de peso. Naquela época, eu morava no porão da minha casa. Era um porão. Naquele porão tinha caixa socada, as minhas roupas estavam dentro de uma caixa, os meus filhos eram pequenos, a gente vivia numa bagunça. A sala era misturada com a cozinha com a sala, as roupas eram todas misturadas. Eu tinha 2 andares em construção para cima, obra parada, nada funcionava. O que estava acontecendo? E o pior, eu tinha o vício e a compulsão por compras. Olha que loucura isso. Eu comprava demais, muita roupa, me endividava, pobreza entre eu e meu ex-marido, era brigas, agressividade, as crianças no meio de tudo isso. Gente, olha isso. O que estava faltando naquela casa? Espiritualidade. Até que eu retomei o meu caminho espiritual. E a primeira coisa que me despertou é: arruma a casa, faz um bota fora. Tira todos esses lixos, essas coisas que tu tem comprado dobrado, essas coisas velhas, comida estragada, coisa suja, banheiros entupidos. Gente, ralo entupido é a pior besteira, pior, é um campo de energia fétida e podre dentro de casa. É preciso a gente fazer algumas limpezas energéticas, inclusive nos nossos ralos. Mistura aí uma colher de sal grosso na água com pimenta e cravo da Índia, vai lá nos ralos da tua casa e de vez em quando larga isso dentro, porque são elementos que quebram essa energia fétida que vem dos esgotos. Então, o que eu quero te dizer com isso? Lá na minha história, minha gente, quando eu não praticava nem a meditação, nem a oração, nem a hora de ouro, eu não praticava nenhum exercício físico, não tomava água, minha comida era só porcaria, era um monte de açúcar, massa, alimento industrializado e o pior, eu trazia isso para os meus filhos também. À medida que a gente se espiritualiza, a gente inclusive começa a ser mais seletivo na alimentação. Então é isso que eu quero te dizer. Como isso pode ajudar na tua vida? Ajuda em tudo. Quando nós nos espiritualizamos, a gente quer buscar equilíbrio. A gente não se sente mais à vontade dentro de um shopping. A gente não se sente mais à vontade dentro da zoeira de uma festa noturna. A gente não se sente mais à vontade num lugar onde todo mundo ouve som alto, onde há uma desarmonia no ar. E o que isso traz? Experiência, sabedoria. E aqui entra uma frase que eu sempre trago para os meus alunos.
Acorda, porque aonde você quer chegar, você tem que se cercar de quem já está lá. Então observa as pessoas ao teu redor, minha Margarida e meu Margarido, aquelas que têm dinheiro, aquelas que viajam, aquelas que estão bem na vida. Como está a casa delas? Ah, ela tem... Eu acho um amor aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na Serra Gaúcha. Nós temos uma tradição italiana e alemã em que muitas casas, na entrada, principalmente no interior de Caxias do Sul, na zona mais rural, os nossos amados colonos, eles têm as igrejinhas, as capelinhas com um santinho dentro na porta, no portão de entrada de suas chácaras, de suas fazendas. Eu acho isso um amor, porque eles fazem sagrado aquele chão. Muitas vezes existe plantio de uva, de soja, de grãos, e lá no início da fazenda, lá na porteira, tem um santinho, tem um arcanjo Miguel, e o que é melhor, eles praticam a prece. E é isso. Aí você vê aquele povo pujante, aquele povo cheio de progresso, mas é um povo de fé, é um povo que acredita, mas que faz a sua parte. Por isso eu te digo, dá uma olhada ao teu redor em quem está próspero e em quem está feliz. E estar feliz não significa não ficar triste de vez em quando. Certo, meu povo de luz? Bora lá. Outra pergunta, por que alguns alunos pedem para fazer rituais quando eles mudam de casa? Gente, quando a gente constrói uma casa, quando a gente compra o terreno e esse terreno é virgem, nunca ninguém construiu lá em cima, a gente chama isso de campo virgem, ou seja, a terra está virgem, porém, talvez ali já passaram algumas pessoas, por ali já passaram algumas famílias, mesmo há 100, 200 anos atrás, e que a Terra também pode ter memória. Memória de quê? Uma energia que passou por cima, seja até uma energia de guerra, de conflito. O que é muito importante a gente fazer? Eu sempre presenteio a terra com uma folha de árvore, geralmente a folha de louro ou um grão de café. Quando você coloca uma semente antes de começar a construir, você está presenteando, você está agradecendo aquele santo chão por onde vai ser erguido o seu lar. Agora, você alugou uma casa. Essa casa, pessoas passaram nela, famílias se dissiparam, mulheres se separaram ou aconteceu uma morte dentro da casa. As paredes, o lugar, ele também pode absorver memória. E esta é uma memória energética. Se eram coisas boas, esta memória provoca uma fluidez, provoca fluidos bons e contagiam as pessoas que vão acessar. Agora, se esta casa tinha discórdia, tinha briga, gente que estava doente, dentro desta casa, ao invés de ter fluidos benéficos, ela vai estar infelizmente contaminada e com uma egrégora negativa. Essa egrégora se transforma em miasma. Então, por que as pessoas me dizem, Kátia, olha só, eu aluguei uma casa, mas as pessoas que moraram se separaram? Por que as pessoas me buscam? Para eu efetivamente auxiliá-las a mudar o padrão de energia. E aí a gente pode buscar uma série de elementos da espiritualidade da Mãe Natureza para mudar, cortar, dissipar essa energia que não pertence a quem vai entrar nesse lugar. Muitas vezes você pode observar a energia do lugar por crianças que têm menos de 7 anos. As crianças com menos de 7 anos são inocentes do ponto de vista espiritual. E quando elas acessam um ambiente denso, carregado, elas vão expressar no seu humor e na sua saúde. Dificuldade de dormir, dificuldade de se acalmar, de se alimentar. Observa que nesse sentido você vai precisar mudar o padrão de energia dessa casa. Onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Gente, onde as pessoas mais erram na questão da espiritualidade dentro de casa é que elas só buscam quando elas precisam. Nós precisamos aprender a desenvolver amorosidade, gratidão, afetividade, união, o respeito pelo vizinho, o auxílio do vizinho. O cara vai entrar no elevador, segura o elevador para ele, o cara vai sair da garagem, segura o portão da garagem, a pessoa está chegando correndo.
gentileza, comece a sua espiritualidade por pequenos passos. Ah, mas eu já quero aprender uma oferenda, um rito. Tem aqui no meu canal, tem tudo isso no meu canal, mas não adianta te ensinar como você faz o telhado da casa se você não sabe fazer nem a estrutura, nem o pilar de sua casa. Espiritualidade precisa de um começo. E qual é o começo? Comece gerando gentileza, comece organizando a sua casa, comece limpando e fazendo bota fora. A partir disso, a espiritualidade começa a desenhar o caminho que te faz sentido para você caminhar. Onde as pessoas mais erram, nesta etapa, só buscam e fazem quando precisam. Outra situação, como a Kátia organiza a sua casa? Gente, a minha primeira organização, limpeza. Detesto ambiente sujo, não consigo ficar em ambiente sujo. Tem sujeira no chão, tem farelo na mesa, o fogão tá sujo. Pelo amor de Deus, vamos limpar essa casa. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar faxineira, não interessa, limpa você. Pega o balde, coloca umas luvas na mão, água e sabão não custa caro. O primeiro passo é a limpeza, segundo passo é o bota fora e terceiro passo, todas as segundas-feiras eu faço a limpeza energética. Quarto passo, diariamente, eu acordo às 4:30 da manhã e faço a minha hora de ouro. Leio a Bíblia, faço a meditação, acendo o incenso, faço o meu momento de gratidão e, sobretudo, o meu momento de silêncio comigo mesma. E os meus mantras, orar e vigiar. Esta é a prática desta bruxa que lhes fala. Quanto tempo demorou para você fazer isso, Kátia? Bom, eu voltei para a espiritualidade quando eu precisei. Por isso que eu sei te dizer, não deixe para espiritualizar o teu ambiente quando você precisa. Não é que seja tarde demais, mas pode ser que você já tenha se machucado demais. Eu voltei no momento em que eu passava fome, em que eu estava sozinha, com 2 filhos pequenos, não tinha profissão, não tinha como me sustentar e a miséria chegou e a doença também. E aí a gente aprende, ou é pelo amor ou é pela dor. Meu povo de luz, curte esse vídeo, comenta, diz pra mim se a tua casa é espiritualizada, em que modalidade, positiva, negativa ou neutra, e manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sente que precisam espiritualizar a sua casa. Te inscreve no meu canal, porque assim o YouTube vai te lembrar sempre de quando tem novos conteúdos. Beijo no teu coração, juntos somos um e a fé é o que nos move.